Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes do Bizu da Química e neste vídeo nós vamos resolver a prova do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2019, vestibular estadual, que foi aplicado ontem, 10/6, 10 de junho. Tá? Estamos aqui então hoje no dia 11 de junho resolvendo a prova corrigindo que foi aplicada ontem. Então se você está chegando aí agora no canal, não conhece, deixe o joinha nesse vídeo, isso é importante para que mais pessoas possam conhecer. E se você está aí se preparando para o segundo exame de qualificação que vai acontecer um pouco mais tarde, em 2018, deixa aí no comentário o seu pedido de questão, às vezes você tem alguma coisa interessante, alguma dúvida que você queira tirar e a gente pode ir trocando essa ideia, beleza? Vamos lá, vamos dar uma lida nessa prova. Olha, a questão 11 é a primeira questão de química da prova, ela foi extraída do texto base. Nós temos o seguinte: observe abaixo as fórmulas estruturais espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto empregado como repelente de mosquito. Então temos lá o citronelol, citronelal, o geraniol e o limoneno. São 4 compostos orgânicos. Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos é igual a... Então, olha, para quem não lembra aí, isômeros espaciais geométricos é o caso de isomerismo cis-trans, que você tem, né? Ou quando você tem uma dupla ligação que tem rotação proibida, correto? Ou quando você tem um ciclo sem e analisa a ligação sem saturação, ok? No ciclo sem saturação. Então temos ali, olha, a dupla ligação, os radicais R1 e R2 no primeiro carbono, eles têm que ser diferentes, e os radicais R3 e R4 teriam que ser diferentes para que o composto apresente casos de isomerismo cis-trans. Então, olha, a gente vai fazer algumas coisas aqui para eliminação, bem rápido. Pega lá o citronelol, traça uma linha em cima da dupla ligação e compara os grupos no mesmo carbono. Eu vejo aqui que no citronelol, eu grifei ali para vocês, destaquei, olha, eu tenho 2 grupos CH3 ali no mesmo carbono da dupla ligação. Então ali não tem como inverter configuração para formar um isômero cis ou isômero trans. Então não tem isomeria geométrica. Repara que o citronelal ele tem a estrutura quase igual, né? Ele é um produto que você pode obter a partir do citronelol, tá? Repara ali que foi só a troca do OH pela carbonila, pelo C+O. Então, olha, o citronelal tem a mesma estrutura, bem parecida, também não tem isomerismo cis-trans, não tem isomerismo geométrico. Então, olha, você já ficou com 50% de chance no chute agora, porque não é nem a C nem a D, porque 2 não tem isomeria cis-trans. E aí a gente fica com geraniol e limoneno. O geraniol ele tem um grupo idêntico ao do citronelol e citronelal, né, estruturalmente idêntico, mas ele tem outra insaturação. E nela a gente consegue observar 4 grupos idênticos. Estou destacando aqui para vocês, olha, quatro grupos diferentes. Diferentes principalmente em cada carbono. Tá? No carbono da esquerda da linha azul ali, né, você tem um CH3 e depois no carbono de baixo todo o resto da cadeia. E no carbono da direita da dupla ligação você tem o CH2OH e aonde está ali o círculo sem nada é um hidrogênio. Perfeito? Então pelo menos um nós temos. Agora vai para o limoneno. Ele tem uma dupla ligação com 2 hidrogênios nessa dupla. Então, não vai valer, porque tem 2 grupos iguais. Mas aí você vai ficar pensando, poxa, professor, ele tem outra dupla ligação e essa sim tem os critérios que você falou. R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Só que repara numa coisa, os dois carbonos que eu circulei ali para vocês, né, nessa insaturação do ciclo, eles obrigatoriamente vão ficar na posição cis, não tem como inverter essa configuração. Lembra que a dupla ligação ela tem um ângulo de ligação próximo de 120 graus, então não daria para abrir esse ciclo e inverter, por exemplo, um carbono com hidrogênio ou um carbono com CH3 ali pendurado na cadeia, ok? Então nós temos apenas um isômero, uma estrutura que pode apresentar isômero geométrico, que é o geraniol. Então marcamos aí letra A. Uma questão aí um pouco mais trabalhosa de pensar, perfeito? Mas aí 2, 3 minutos para resolver é suficiente. Olha, temos um texto que foi usado em uma questão de biologia e 2 de química, tá certo? Que vai falar aí sobre novas tecnologias de embalagem, que tem aí o objetivo de aumentar prazo de validade dos alimentos, coisa e tal. E tem 2 tipos de embalagens, a MAP, que é embalagens de atmosfera modificadas tradicionais, e a EMAP, que são embalagens de atmosfera modificada em equilíbrio, perfeito?
As MAP são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior tanto gases como hélio, neônio, argônio e criptônio, quanto composições de CO2 e O2 em proporções adequadas. As EMAPs também podem utilizar uma atmosfera modificada por CO2 e O2 e apresentam microperfurações na sua superfície, conforme ilustrado abaixo. Olha, nada disso vai ser muito importante para a gente resolver a questão de química, que por sinal tá de graça, fácil pra caramba, tá? Não pode errar esse tipo de questão. Que pergunta o seguinte: dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a uma substância composta é simbolizado por. Então tá lá. Letra A, criptônio, um gás nobre, né? Substância simples, um gás monoatômico. O oxigênio, o O2, também no estado gasoso na temperatura e pressão ambiente, né? Formado aí por moléculas biatômicas. Substância simples também, só tem átomos de oxigênio. E letra C, o hélio, um gás nobre também, um gás que se apresenta como um gás monoatômico, substância simples, e o CO2, que tem átomos de 2 elementos na composição. Então lembra aí das definições. Substâncias simples são aquelas que possuem em sua fórmula átomos de apenas um elemento. Eu coloco aí exemplos como nitrogênio, H2, ozônio e O2, O3 e O2, para lembrar aí você o conceito de alótropo. Tá? Um mesmo elemento ele pode apresentar mais de uma substância simples, que é a definição de alotropia. Temos aí carbono, grafite, carbono, diamante. De novo o conceito de alotropia. São substâncias simples, feitas de carbono, mas são diferentes. E substâncias compostas são aquelas que têm mais de um elemento na composição. Fácil demais, não vamos ficar agarrados aqui não. Vamos para a próxima, porque olha, a prova da UERJ, ela te dá esse presente, que é a questão 36, mas todo mundo vai pegar esse presente, e ela pega a questão 37, que você vai ter que aí fazer um pouquinho mais de conta. Lê comigo, tem a ver com o texto também, mas os dados são suficientes para resolver. Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônico, argônico não, por favor, após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características. Então temos lá a característica do gás: pressão 1 atm, temperatura 300 kelvins, massa 0,16 gramas. Nessas condições, o volume em mililitros, tá? Cuidado aí, ocupado pelo gás na embalagem é. Vamos lá, vamos resolver. Primeiro, é um gás ideal, então a gente tem dados como pressão, temperatura, massa. Poxa, é um convite a usar a equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Eu vou isolar isso aqui para o volume, não assusta aí com a conta, faz o passo a passo. Isolei o volume é igual a nRT sobre a pressão. O número de mols você pode calcular como sendo a relação entre a massa do componente e a sua massa molar, por isso que está ali. Resolvendo a álgebra, né, essa álgebra que não é muito complicada, mas você tem que tomar cuidado para não fazer besteira na hora da prova, você vai chegar em mRT sobre massa molar vezes pressão. Perfeito? Então vamos lá, colocando os valores. Massa, 0,16 gramas. Constante dos gases, arredondei ela aqui para 0,08 atm, litro, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Temperatura, 300 kelvins, correto? Massa molar do gás argônio, ele é um gás monatômico, essa é a pegadinha da questão, né? Você vai falar assim, poxa, qual que é a fórmula molecular do argônio? Ele é um gás que só tem átomos de argônio, tá? Então 40 gramas por mol, tá? Aproximado aí também. E pressão de 1 atm. Então faça a festa com as unidades. Olha lá, grama corta com grama, ATM com ATM da unidade. Repara que tem uma setinha azul subindo ali, olha. Mol com mol, mol a menos 1 com mol a menos 1, Kelvin a menos 1 com Kelvin a menos 1. Então vai sobrar a unidade ali, litros, correto? Olha os números, 0,16 vezes 0,08 vezes 300 dividido por 40. Olha, galera, quando eu faço esse tipo de questão numa prova, né, quando eu penso nisso, eu tento pensar exatamente na forma mais simples possível, olhando apenas para os números e esquecendo das vírgulas deles. Depois eu preocupo com a vírgula. Por exemplo, 0,16, vou pensar que é 16. 40, vou pensar que é 4. 8, eu vou 0,08, vou pensar que é 8. E 300, vou pensar que é 3. Coloco tudo aí, né, numa unidade fácil de fazer conta. Por quê? Você vai entender por quê. Olha lá, 16, se fosse 16 por 4, dava 4. Vezes 8, daria 32. Vezes 3, daria 96. Olha, que bagunça que eu fiz, né? Eu tirei as vírgulas todas, mas vai dar lá o 96, não é? Na verdade, não dá 96.
né? Porque você tem um monte de vírgula aí para brincar, a unidade está em litro, você teria aí o resultado como 0,096, que se você for passar aí para mililitros, né? Você vai aí pensar que 1 litro tem 1000 mililitros, então você teria que multiplicar por 1000. Tá? E você vai ter isso vezes 1000, vai ter aí o valor de 96 mililitros na letra A. Facinha, né? Facinha, mas comparado com as outras questões que apareceram, essa daí é um pouco mais complicada, comparado com a questão 36. Vamos lá, questão 40. Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico, comprimindo hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela de classificação periódica. Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, que corresponde a, o mais energético no caso dos elementos grupo 1, também é o mais externo. Tá? Mas vamos lembrar lá do diagrama de configuração eletrônica, a distribuição eletrônica dos elementos. Então eu teria 1s2, 2s2, 2p6, é isso aí, né? Vocês já estão mais ou menos craques em fazer, na verdade eu acho até bem raro aparecer questões de distribuição eletrônica, embora todo mundo treine isso bastante. Mas olha, um exercício legal demais de se fazer é fazer a configuração eletrônica do último elétron de todos os elementos da tabela periódica. Por que isso? Eu coloquei essa tabela com essa configuração. Você vai observar algumas coisas interessantes. Por exemplo, você vai observar que todos os elementos do grupo 1 da tabela periódica, eles terminam em S1. Do primeiro período é um S1, do segundo período ele é um S2, 2S1. O do terceiro período é um S2, 2S2, 2P6, 3S1, né? E assim por diante. Você vai sempre ter os elementos do primeiro grupo, do grupo 1, terminados em S1. Então a configuração, né, do subnível mais energético dos elementos do grupo 1 da tabela periódica é NS1, onde esse N, pessoal, é exatamente o número do período, tá? O número do período que o elemento se encontra na classificação periódica. Então, uma questão relativamente fácil também. Tá? Vocês estão achando? Comenta aí. Né? Fala aí, olha, essa prova estava molinha, estava facinho. Né? Eu também acho que estava comparado com o exame de qualificação, o segundo exame de qualificação aplicado em 2017, eu estou achando essa prova um pouco mais fácil. Comenta lá. Olha, depois nós temos a questão 43, uma questão de reações de neutralização, reações inorgânicas, formações de sais, questão também, né, com um tópico bem clichê, que aparece aí com razoável frequência nesses vestibulares. Veja comigo, no tratamento dos sintomas da acidez estomacal, emprega-se o hidróxido de alumínio, que neutraliza o excesso do ácido clorídrico produzido no estômago. Então, olha, na neutralização total, né, temos ali hidróxido de alumínio e ácido clorídrico. Na neutralização total, a quantidade de mols de ácido clorídrico que reage com 1 mol de hidróxido de alumínio para a formação do sal neutro corresponde a... Então eu coloquei ali algumas fórmulas para você. Né? A fórmula do ácido clorídrico, que é um monoácido, HCl. Só lembrar que o cloro tem 7 elétrons na última camada. Ele vai fazer uma ligação apenas com o hidrogênio e completou seu octeto. Então eu teria ali as moléculas de HCl. O alumínio é um metal do grupo 13 da tabela periódica, tem 3 elétrons na última camada. A tendência é que ele forme cátions 3+, inclusive ele tem um número de oxidação 3+, quando em substâncias compostas, é um NOx fixo. E ele vai ter ali 3 hidroxilas ligadas a ele, uma tribase. Então, se há uma neutralização total, né, para formar um sal neutro, né, o que é um sal neutro? É um sal que não tem nem H+, nem o H- na sua fórmula. Tá? Não é nem o sal, um hidrogenossal, nem um hidroxissal. Beleza? Então, para formar um sal neutro, eu tenho que pensar que o número de hidroxilas tem que ser igual ao número de H+. Tá? Então, eu vou multiplicar ali o número de mols de HCl por 3. Isso também vai me levar à formação de 3 moléculas de água, né, com os coeficientes balanceados. Então, também bem tranquila. Tá? O número de mols de ácido clorídrico que reage com o mol de hidróxido de alumínio é 3. Molezinha? Tá bem fácil. E aí a última questão é a que dá um pouco mais de trabalho. Né? Eu acho que assim, embora eu também considere uma questão de nível médio para fácil, né? De fácil para médio ali, né? Nesse intervalo, é a questão que eu considerei mais difícil das questões de química. É a mais trabalhosinha, mas
fácil de fazer. Quem estudou estequiometria de soluções aí sabe que é bem tranquilo, tá? Relações numéricas é bem fácil. Olha lá, eu tenho, para remoção de um esmalte, um laboratório precisa preparar 200 ml de uma solução aquosa de propanona na concentração de 0,2 mol por litro. Então você tem um volume e você sabe a concentração. Logo, você sabe quantos mols tem. Se você sabe quantos mols, você sabe quantos quilos e assim por diante. Admita que a densidade da propanona pura é igual a 0,8 kg por litro. Nesse caso, o volume de propanona pura em mililitros necessário ao preparo da solução corresponde a... Vamos lá, vamos fazer a conta. Olha, essa é a minha pergunta, eu tenho que saber quem é a propanona, porque se falou de mol, me deu a densidade em quilos, eu tenho que converter em massa molar. Então, propanona, prop de 3 carbonos, é uma acetona, então tem a carbonila, C+O, com 2 carbonos em volta dessa carbonila. Correto? Acetona mais simples de se encontrar, que é a propanona, com 3 carbonos, que também é chamada de acetona. Beleza? Calculando a fórmula molecular dela aí, C3H6O, contando carbono, contando hidrogênio, não tem como errar. E multiplicando aí as massas molares de cada elemento, você vai chegar aqui. A massa molar, a massa de 1 mol de moléculas de propanona é igual a 58 gramas, correto? Quer dizer, 6 vezes 10 a 23 moléculas de propanona, ou seja, 1 mol, terá aí a massa de 58 gramas, beleza? Então vamos lá, concentração molar da propanona. Eu já sei lá, olha, ele quer uma concentração de 0,2. É número de mol sobre volume. Você vai lembrar as questões aí para trás, acho que 2 ou 3 questões para trás. A gente calculou o número de mols. O número de mols é a relação entre a massa do seu componente e a massa molar. Olha, você vai se perguntar, o que eu tenho que calcular? Se pergunta o que você tem primeiro, porque eu tenho a concentração molar, eu tenho a massa molar, correto? E tem o volume da solução. Então, eu vou acabar calculando a massa. Por qual motivo? Eu montei a conta aí, substituí os valores, vou acabar calculando a massa, porque com a massa calculada aqui, que é 2,32 gramas, com essa massa calculada, se eu tiver a densidade, eu consigo calcular o volume, na verdade. Massa sobre volume é igual a densidade. Então, densidade é igual a massa sobre volume. Então, volume é igual a massa sobre densidade. Eu tenho a massa, eu tenho a densidade. Então, é só ser feliz. 2,32 gramas dividido por 0,8 gramas por mililitros. Repara que eu já fiz a conversão da unidade. Tá? Fica atento atenta aí com isso. Beleza? E a gente vai encontrar aí um volume de 2,9 mililitros. A conversão da unidade aí eu fiz na densidade. Marcamos, fomos felizes, acabamos a prova? Acabamos, mas olha, eu vou só mostrar, e não sai não fica curioso, tá? Eu vou mostrar uma técnica de resolução desse tipo de problema que você não precisa ficar colocando tantas fórmulas no quadro, ou no seu papel, na sua resolução, que é o seguinte, eu quero encontrar o volume de propanona pura em mililitros. Eu sei alguma coisa sobre o volume de propanona. Eu sei que 1 litro de propanona tem 0,8 quilos. Está aparecendo ali embaixo. 1 litro tem 0,8 quilos. Correto? Então, 1 litro, eu posso falar que 1 litro de propanona é igual a 0,8 quilos de propanona. Correto? Então, isso daí, olha, 1 litro dividido por 0,8 quilos desse componente da propanona é como se fosse um fator unitário, mas só vale se for a mesma substância. Tá? E aí, olha, preste atenção, 1 quilo é igual a 1000 gramas, correto? Então, 1 quilograma dividido por 1000 gramas também é igual a 1. Responda para mim, de coração, com sinceridade, eu posso multiplicar qualquer número por 1 sem alterar o seu valor? Posso ou não posso? Posso. Então, olha, o que eu fiz ali é pegar 1 litro dividido por 0,8 kg e multipliquei por 1. E aí você deve estar se perguntando, cara, que professor maluco, por que ele está fazendo isso? Olha, eu faço as coisas de acordo com a minha conveniência. Eu coloquei ali 1 kg dividido por 1000 gramas. Isso é 1. Multipliquei por 1, não alterei a minha conta. Mas aí a unidade quilograma do numerador que eu acabei de criar cancela com a unidade quilograma do denominador. Então você vai chegar no raciocínio óbvio. 1 litro são 800 gramas.
perfeito, né? 1 litro de acetona pura, 1 litro de propanona pura tem 0,8 kg ou 1 litro de acetona pura tem 800 gramas. Parece o jeito mais difícil isso que eu estou fazendo, mas você vai ver que isso vai ser útil quando você tiver muitas contas. Não saia, aguenta aí. De novo, fiz uma outra conversão, porque eu quero o volume em mililitros de propanona pura. Eu sei que 1.000 mililitros tem 1 litro, correto? Então 1.000 mililitros é igual a 1 litro. O raciocínio é o mesmo do 1 kg para 1.000 gramas. Só que agora repara que o 1.000 está no numerador e o 1 está no denominador. Para cancelar o quê? O litro com litro. Então eu vou chegar aqui, 1.000 cancela com 1.000, eu vou chegar aqui, 1 mililitro tem 0,8 gramas. Olha só, não é a densidade que a gente tinha convertido ali, né? É exatamente o valor, 0,8 gramas por mililitro, tá? Ou 1 mililitro contém 0,8 gramas. Agora preste atenção, qual a unidade que está sobrando? Está sobrando o mililitro e o grama. O grama ali é de acetona. Tá? Eu fui esperto na hora de pensar assim, olha, 1 kg de acetona tem 1.000 gramas de acetona. Então, e se eu tiver 58 gramas de acetona? 58 gramas de acetona tem 1 mol. Coloca ali, olha, esse fator, 58 gramas de acetona e 1 mol de acetona, é a mesma coisa, né? Eles têm a mesma quantidade de matéria. Então, eles são também um fator unitário. E aí eu posso cancelar ali, olha, repara na setinha subindo. O grama de acetona, 58 gramas de acetona, com o grama ali, né, dos 1.000 gramas. Perfeito? O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar, né, em quantos mols existem por mililitro. Vai ficar ali a unidade mililitro por mol. No final de tudo eu quero chegar em mililitros, então eu tenho que fazer esse mol desaparecer. Eu sei que a minha solução, né, ela tem a concentração de 0,2 mols por litro de solução. 0,2 mols, de novo, de propanona. Então eu cancelo de novo mol de propanona com mol de propanona em cima. E aí eu encontrei quantos mililitros eu vou gastar para preparar 1 litro de solução. Só que não são, né? Eu não tenho aí 1 litro de solução, eu tenho 0,2 litros. Então eu tenho mais um cancelamento, o litro da solução com o litro da solução. Olha, observa bem, né? Você pode estar assustado, eu fiz tudo isso numa linha só. Esse procedimento se chama análise dimensional, mas observa bem o resultado dessa conta. 0,2 vezes 0,2 vezes 58, o 1.000 cancelou com 1.000, dividido por 0,8. Repara que 0,2 vezes 0,2 vezes 58 é o cálculo da massa e 0,8 é a densidade. Você vai chegar ali, olha, em 2,9 mililitros. E de novo, se você está acostumado a fazer, né, por fórmulas, talvez esse jeito inicialmente seja mais difícil, mas uma vez que você acostume a usar a análise dimensional, vai ser igual a andar de bicicleta. Beleza, pessoal? Quer mais vídeo aí de análise dimensional? Pede aí também no comentário. Fala aí, poxa, Lucas, você podia colocar uma aula sobre análise dimensional, né? Dependendo da quantidade de pedidos, a gente realmente pega e faz, beleza? Porque aqui é assim, né? A gente promete, a gente vai lá e faz, tá? Então, tranquilo, galera? É isso, né? Provinha fácil. Compartilhe esse vídeo aí com seu colega. Deixe que mais gente possa corrigir essa prova e mais pessoas também possam ser atingidas aí que tá estudando para o segundo exame de 2018 ou tá até mais para frente, tá vendo esse vídeo 1 ano, 2 anos depois, tá? Mas não deixa de compartilhar, né? Não deixa de comentar. Beleza? Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir nossa página no Facebook, beleza? Valeu, abraço!